Gente, boa noite. No nosso ciclo de palestras hoje falaremos sobre um tema muito interessante que é sobre o autoconhecimento e o título ele é bastante ilustrativo, né? Solte o peso. Quanto peso a gente carrega no nosso dia a dia? Quanto peso que não é nosso? Quantas mágoas, quantos ressentimentos a gente carrega lá no fundo? Às vezes a gente nem tem isso velado, mas que acaba refletindo e ecoando na nossa vida, que é necessário a gente, de uma vez por todas, ultrapassar, entender e principalmente acolher, tá? Esses sentimentos. Então, esse nosso ciclo de palestras será nessa base do autoconhecimento e o primeiro tema será o sobre a questão do perdão, né? E como o Ho'oponopono pode libertar a gente, soltar desses pesos, dessas amarras, dessas engrenagens, dessas correntes que fazem a gente aí não evoluir e não caminhar para frente. E para isso, eu recomendo para vocês um filme chamado Entre a Vingança e o Perdão. Então esse filme ele é de 2015, se não me engano. E esse filme, assim, ele é muito interessante porque ele narra a história de Bob, né? Bob Collins, é esse homem aí, né? E ele sofre uma grande tragédia. Então a esposa e seus dois filhos morrem em um incêndio criminoso em sua própria propriedade. E esse incêndio criminoso ele é causado por uma gangue local. Então, após ele perder toda a sua família, ele simplesmente entra numa depressão profunda, ele abandona tudo e ele vai viver sozinho e isolado na floresta. E o seu irmão, que gosta tanto dele, tenta por tudo ajudá-lo, ajudar a seguir em frente, ajudar a realmente passar por esse problema. E ele fica muito ali, ele fica muito preso a todo esse ressentimento, né? Um misto de raiva, um misto de saudade, enfim. E nesse filme a gente também tem a história do Jack. O Jack, ele foi um dos envolvidos foi indiretamente ali no acidente, tá? Ele atuou indiretamente ali no acidente. E esse Jack, ele vive atormentado pela culpa e também pelo medo da gangue, né? No qual ele tenta manter toda a sua família, né, a salvo dessa gangue. Então, basicamente esse filme ele explora a jornada do Jack, né, em busca do perdão e o desejo do Bob para não sucumbir o desejo de vingança. Então lá no filme, o ponto alto do filme é quando o Bob ele tenta confrontar os responsáveis pela morte, né, da sua família. E o filme basicamente ele tem essa mensagem, né, essa mensagem sobre a escolha, ou a escolha da justiça pelas próprias mãos, ou a possibilidade de perdoar. Então, fica o dever de casa de vocês de assistir esse filme que assim é tão é muito difícil de um certo momento a gente assistir porque pega muito na gente esse sentimento, né? Esse sentimento do perdão, esse sentimento que acaba ecoando várias pessoas no nosso mundo, até mesmo a gente que já passou por algum tipo de situação parecida, enfim, que acaba colocando para fora esse sentimento que é tão difícil para a gente, que é o sentimento do perdão, né? Esse ato do perdão. Não é nem o sentimento, é o ato do perdão. Porque quando eu assisti esse filme, eu vi que é muito difícil perdoar. Olha a história de uma gangue que colocou, né, que colocou fogo na propriedade, matou os bens, né, os maiores bens da vida do Bob, que era a sua família. Então, de fato, o ato do perdão, de perdoar o próximo, ele é muito difícil, porque tirar a gente da zona do conforto que é a mágoa é bem difícil. E de fato, esse ciclo da dor que fica muito evidente no filme, ele fica circulando dentro da gente. Então, o fato dele estar isolado dentro da floresta é essa circulação da dor, né? Porque a guerra interna, até mesmo esse sentimento de querer justiça, ela é bem mais fácil do que escolher a paz, do que escolher perdoar, do que escolher seguir em frente, porque a gente percebe que é um peso emocional muito grande. É um peso emocional muito grande em qualquer pessoa. Ninguém tem sangue de barata ou ou uma pessoa apática, né? Não realmente sentir, né, todo esse tipo de problema que às vezes chegam na gente, né? Então eu percebi que
a chave para a gente entender e começar a criar na gente esse sentimento de perdoar as pessoas, enfim, pelos que elas fizeram ou não, é entender o ciclo. O ciclo do peso emocional que vai ocorrer na gente em qualquer momento da vida, né? Fim de ciclo acontece, a gente está sempre começando, a gente está sempre terminando, a gente está sempre conhecendo, a gente está sempre terminando, né? Amizades, relacionamentos, trabalhos, enfim. Então, é entender o ciclo e o peso emocional que é uma das grandes chaves para a gente, de fato, poder perdoar as outras pessoas e seguir realmente em frente. Então, qual é o ciclo, né? Qual é aí o entendimento sobre o peso emocional que a gente tem que ter para a gente poder realmente debruçar sobre esse tema. Primeira coisa, tudo começa com o gatilho inicial. Então sempre vai ter uma ação, uma palavra emitida por uma outra pessoa, ou até mesmo a falta, né, de uma ação, até mesmo a falta de uma palavra, que aí entra a omissão. Então, o gatilho emocional, seja através da gente ou através de uma outra pessoa, são diversos. Então, por exemplo, uma traição, né? Uma traição que é uma infidelidade, uma pessoa que quebrou a sua confiança. A gente tem gatilhos, por exemplo, de rejeição, aquele abandono, né, materno, né? Isso acontece muito em adultos que cresceram em orfanatos e sente isso dentro dele, essa rejeição, né? Por que que minha mãe me abandonou, né? Cadê minha mãe, né? Por que que eu não fui escolhido por aquela família? Por que que eu não fui escolhido pelo aquele trabalho? Então esse sentimento de rejeição também é um dos gatilhos iniciais aí que pesa muito na parte da emoção. A humilhação também de ser desrespeitado, de ser ridicularizado, a injustiça, né, principalmente quando se refere a tratamentos desiguais, a promessas não cumpridas. A gente tem também a parte da omissão, quando alguém não estava lá, quando a gente mais precisava, e a agressão, que é uma das mais pesadas, né? Seja ela física, seja ela verbal e até mesmo emocional, configuram aí gatilhos iniciais para esse peso que que nós mesmos carregamos. E após esse gatilho vem consequentemente uma ferida emocional, né? Todos nós somos humanos, então todos nós vamos sentir, né? Então pode vir no caso um choque e descrença inicialmente, isso é muito recorrente, né? A gente fica sem entender por que que a pessoa fez isso comigo, né? Eu não estou acreditando que ela fez isso comigo. Isso configura-se como um choque, que é aquele impacto inicial quando a gente se depara com esses gatilhos iniciais que a gente acabou de falar aqui. Uma dor aguda também dói muito no peito. Eu já tive, né, problemas aí em questão de relacionamento. Tem uma dor muito grande ali na barriga, uma pontada no peito, uma pontada na barriga. É aquela dor que não é física e que é a pior dor que tem, que é aquela dor emocional, né? Depois, um outro impacto é a raiva. Muitas pessoas têm esse sentimento que aflora repentinamente, né? Que é aquela raiva explosiva. Como essa pessoa ousou fazer isso comigo? Né? Por que que ela fez isso comigo? Então, essa raiva aguda e explosiva, raiva explosiva no caso. Humilhação também, né? Todos estão rindo de mim porque uma pessoa me humilhou na frente de todo mundo, né? Outra impacto imediato. E a rejeição. A rejeição também é uma outra ferida emocional, né? Por exemplo, ele não me valoriza, essa pessoa não me valoriza, né? O meu chefe, o meu cônjuge não me valoriza. E tudo isso causado pelo gatilho inicial, né? Através da ação, palavra ou até mesmo omissão. Após a ferida emocional desse impacto direto, a gente tem uma chamada ruminação mental, que é esse crescimento da ferida. Uma pessoa foi lá, proferiu algo, nos feriu, e aí vem o crescimento da ferida, né? Então, geralmente a gente tem a questão da repetição, tá? A gente começa-se a repetir a cena obsessivamente. Por que que ele fez isso? Isso na nossa cabeça, principalmente, né? A gente fica tentando racionalizar algumas ações dessas pessoas. Por que que ele me traiu? Por que que ele me rejeitou? Por que que ele me humilhou na frente de todo mundo? E aí, depois de a gente ficar repetindo na nossa mente, vem aí a criação de narrativas.
Ah, mas ele nunca me respeitou mesmo. Ah, mas essa pessoa ela é assim mesmo. A gente começa a criar algumas narrativas, o nosso cérebro, o nosso consciente começa a tentar explicar, né, do porquê que a pessoa, né, fez isso, por que que aconteceu isso. E aí entra outra parte que é a gente buscar evidências, né? A gente achar razões para achar, na verdade, achar mais razões para determinadas atitudes, né? Então, essas evidências, tentando criar situações, tentando procurar, cavar mais, começa-se aí a gente alimentar bem mais a nossa fúria, alimentar mais o nosso ódio. Ah, eu vou ali pesquisar no Facebook da pessoa, no Instagram da pessoa, vou tentar seguir a pessoa para ver o porquê que ela fez isso, né? Vou perguntar para as outras pessoas o tal fato, ficar ali, né, alimentando, né, essa ruminação, esse crescimento dessa ferida, né? Imaginação, muito evidente também, né? A gente ficar criando esses cenários, né? Até mesmo cenário de vingança. E se eu fizer o mesmo com ele, hein? Ele vai sentir na pele o que, que ele fez comigo, hein? Então, né? Outra forma aí de crescimento das nossas feridas emocionais, né? E os questionamentos, né? Que começa aí depois de um tempo, né? Será que eu mereço isso? O que eu fiz para merecer isso? Então, tudo isso, todo esse ciclo, ele faz parte do que é inerente ao ser humano, né? Após uma determinada situação, e isso tudo acontece, ó, muito na nossa mente. O problema disso, que na verdade não é nenhum problema, né? Porque isso é uma coisa natural de nós seres humanos aqui. O problema é fazer com que esse ressentimento, que nada mais é do que uma causa, né, uma consequência, fazer parte da nossa identidade. E aí entra quando o estudo dessa identidade, né? Porque a gente começa a tomar de conta, tudo começa a tomar de conta da gente. A gente começa a virar vítima, a ter esse sentimento de vítima. E é aí que mora o problema, porque começa-se a criar dentro da gente essa identidade de que, eu sou alguém que foi traído, eu sou um fracassado, eu sou um invisível, ninguém gosta de mim, eu sou burro, né? Eu sou um fraco. Eu não posso mais confiar em ninguém, porque a vez que eu confiei numa pessoa, ela foi lá e me traiu, né? Eu não vou confiar mais nas minhas amizades, porque toda vez que eu confiei numa pessoa, ela foi lá e fez isso comigo. Então, essa identidade que a gente acaba obtendo a partir de uma situação que aconteceu, isolada, que aconteceu com a gente, faz com que a gente aumente o nosso peso emocional. O problema o problema são as consequências. As consequências disso são diversas. Pensa comigo que um determinado tipo de ocasião, vamos colocar aqui um exemplo muito comum, que é, vamos lá, questão de relacionamentos, né? Alguém traiu a gente. Isso é uma situação isolada que aconteceu na nossa vida, não tem nada a ver com emprego, não tem nada a ver com a nossa amizade, não tem nada a ver com a família. Então vamos tratar esse problema como se fosse um órgão, né, o nosso fígado que esteja aqui, que acabou sendo ferido, por exemplo. A questão é que feriu um dos nossos órgãos, a gente tem que buscar o quê? Fazer uma cirurgia, fazer o tratamento. O que muitas pessoas não fazem, faz alimentar essa ferida, faz abrir mais essa ferida, como que a gente acabou de conversar. E o problema é, quando se tem uma ferida, no caso de um órgão, né, aqui dentro do nosso corpo, aberta, saindo sangue, o que, que vai acontecer? Ir para os demais órgãos, né? Ir para todo o nosso corpo. Então aí as consequências elas começam a ecoar, elas começam a vazar para as outras áreas das nossas vidas. Um simples problema, um problema isolado, começa a ecoar em diversas áreas da nossa vida. No caso de relacionamentos, por exemplo, a gente pode começar a ficar agressivo, né? Ou distante de pessoas que não têm nada a ver com a história, pessoas inocentes, né? No trabalho, a gente começa a ficar com falta de concentração, né? Perda da criatividade, ou até mesmo uma criatividade bloqueada. E a autoestima, muito comum a gente internalizar aquilo, né? Como que seja algo errado da gente. A pessoa traiu porque eu não fui o suficiente, né? Para ela, né? Que eu não fui uma pessoa boa, o que, que eu fiz de errado, né?
Na saúde, nossa, na saúde, eu não sei se você já teve isso, mas eu já tive um estresse crônico, né, através de um problema de relacionamento, e eu comecei a minha falha teve a minha falha, ó, a minha barba teve uma falha aqui, ó. Como é que é o nome? Eu acho que é alopecia, é? Pois é, eu comecei a cair cabelo, perca de apetite, então tudo isso, né, esses problemas emocionais, elas atingem forte no nosso corpo, né? Cortisol elevado, né? O sistema imunológico vai lá para baixo, né? Questão da espiritualidade, desconexão, né? Vazio, sem propósito, muito comum isso, né? E aí a criatividade também, bloqueio, né, completo, né, esse vazio mental. Então, uma coisa que eu até conversava com um amigo meu, né, quando a gente batia um assunto assim cabeça sobre os problemas da nossa vida, é que quem tá de fora, para quem tá de fora, é muito difícil saber a nossa causa primária, sabe, do que tá acontecendo. A gente tá vendo isso daqui, ó, falta de criatividade no serviço, um vazio mental, né? Problema de saúde. E às vezes a própria pessoa que está passando por esse determinado problema, através daqueles gatilhos iniciais, às vezes ela está tão imersa em determinados problemas que ela nem sabe, às vezes, a raiz do problema. Às vezes ela está colocando culpa num relacionamento que não deu errado, mas às vezes é outro assunto que foi uma causa motriz, né, desse problema. Então, olha só como é o ciclo, né, dessas ações que foram imputadas ou a gente impute para outras pessoas e que acabam, né, causando esse peso emocional. E, gente, só para quem está dentro do problema, para saber, para sentir o gosto, para sentir a garganta entalada. Porque a dor não passa. A dor não passa, todo mundo aqui sabe, já viu imerso, né, nesses problemas, né? Porque a gente tenta de todas as formas possíveis fugir, tenta de todas as formas dar comando para nossa mente e não sai, não passa, né? A gente continua ainda alimentando a mesma história, as pessoas dão conselhos, a gente vê vários vídeos na internet, procura tudo, mas mesmo assim na nossa cabeça. A gente continua alimentando a história. Toda vez que a gente conversa com alguma amiga, a gente volta para aquele assunto novamente, não é assim? A gente ainda. A gente sabe, todo mundo sabe que a dor virou parte de você. Toda hora você está pensando naquilo, né? Toda hora você tenta soltar, você tenta até mesmo é, obter as explicações, né? Porque soltar, né? A gente pensa que soltar, que perdoar é aceitar que aconteceu aquilo. E a gente não quer, isso fere o nosso ego, né? E aí, outra coisa, porque manter a raiva é uma forma de manter a conexão com a pessoa. Isso, quando eu vi essa afirmação, quando você tá de fora, você acaba entendendo isso. Porque quando você tá de dentro, você fala: não, eu tô com essa raiva aqui, é porque eu quero viver longe dessa pessoa, eu quero sumir com essa pessoa na minha vida. Mas na verdade, no fundo, a gente ainda quer a gente tá ligado ainda de alguma forma com a pessoa, tá? Então tem até uma analogia que a ferida inicial é como se fosse um grãozinho de areia, né? E a cada vez que a gente rumina, faz essa ruminação mental, fica alimentando, a areia vai se acumulando dentro da gente. E a cada vez que a gente conta uma história para a pessoa, né, para outras pessoas, a gente está colocando mais areia ainda. E quando passa-se meses e anos ruminando isso, vem uma montanha de areia para os nossos ombros. E aí vem toda a necessidade do perdão, né? Porque esse ciclo vicioso, ele só vai acabar quando a gente finalmente colocar a mochila no chão, né? E deixar de carregar aquele peso que não é da gente, né? Muito dos pesos não é necessário a gente carregar sobre isso, né? Por exemplo, o peso, né, do abandono, né? No caso de crianças, né, de pessoas, enfim, de adultos que foram aí, vamos dizer, entre aspas, né, abandonados pelos pais, né, que foram colocados para adoção. Às vezes isso ecoa tanto, né, na vida que vai atingindo outras áreas, assim, de desconfiança, de relacionamentos que ele não sabe. Depois que ele observa e entende realmente o porquê que aconteceu aquilo, que não era o problema dele, que isso foi questão dos pais dele, que isso tudo não tem nada a ver com ele, com essa pessoa.
ela simplesmente tem essa atitude de deixar essa mochila no chão, né? De que não era, o peso não era dele, era das outras pessoas. Então, o perdão, ele de fato, ele faz com que a gente caminhe novamente, né? O principal objetivo do perdão, ele na verdade, ele tem vários objetivos do perdão, né? Porque muito se fala do perdão no sentido de ir de encontro à pessoa e pedir que ela perdoe, ou até mesmo de perdoar outra pessoa, mas não é apenas isso, né? O perdão está muito além, muito aquém de pedir perdão a outra pessoa, né? Ou pedir com que a outra pessoa ela entenda o nosso lado. É muito mais que isso, né? Na verdade, a gente tem que aprender o que, que não é e o que é o perdão, né? Porque a gente precisa educar o nosso cérebro. É, nosso cérebro. E nosso cérebro, ele está em constante batalha com o nosso coração, né? Então, é fazer com que o coração aprenda de fato o verdadeiro perdão, né? Então, o perdão, ele não é esquecer o que aconteceu. Tá? A pessoa vem aqui e me perdoa, ok, te perdoo, mas eu não esqueço o que você fez, tá? Eu lembro até de uma frase, não, acho que foi um ensinamento de um psicólogo, que ele falou que os eventos, que os problemas, enfim, são que nem um papel, a pessoa vai lá e amassa o papel, né? E para quem sabe, né, o papel, mesmo que a gente tenta desamassar, ele nunca vai ficar como antes, né? Então, todas essas ações que fizeram, o que a gente fez para as outras pessoas, elas não vão voltar, né, como antes, sempre vai ter aí um amassado ainda na nossa vida. Então, não é esquecer, não é necessariamente reconciliar com a pessoa. É o ideal, sim, a gente reconciliar, né? Tá tudo bem, mas perdoar não necessariamente significa que a gente tem que voltar àquela amizade novamente, aquela relação que estava tendo antigamente. Perdoar também não é dizer que tá tudo bem. Ah, ele fez isso, a pessoa fez isso e tá tudo bem. Não é dizer que tá tudo bem. E perdoar não é deixar também de ter sentimentos, né? Ah, eu agora significa que eu vou esquecer de tudo. Não. Perdoar não é deixar de ter sentimentos. Pelo contrário, né? Perdoar também não é confiar novamente. Isso daí é muito forte, viu? Confiar novamente. Então, o que que é perdão? Perdão, muitos psicólogos falam, né, que é soltar a mágoa, deixar, né, deixar aquele assunto no passado, né, para a gente poder recuperar a nossa própria vida, né, nosso próprio, né, nosso próprio volante do nosso carro, desapegar da raiva, né, que a raiva não é nossa, a gente não precisa ter essa raiva, liberar essa energia presa também, que acaba acumulando muito no nosso inconsciente, até mesmo no nosso campo, e a gente buscar novos rumos para a gente reconstruir um novo eu. Né? A gente não vai voltar a ser quem a gente era antes. Essas dificuldades estão aí para poder a gente moldar a nossa própria alma e a gente poder construir uma nova pessoa. Tá? Então, assim, essas dificuldades, elas sempre tiveram na nossa vida. Tá? As religiões, elas estão aí para ajudar muito, porque desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, todo mundo experimentou aí ter conflitos pessoais, né? Ficar no fundo do poço. Então, quando a gente vai para o cristianismo, por exemplo, fala para orar pela pessoa, fala para a gente confessar com o padre, ler algumas leituras bíblicas, entregar, adorar a Deus. Lá no judaísmo, fala muito da gente reconhecer o erro, reparar o dano, que é o techuvá, né? Assumir o compromisso de mudança. No Yom Kippur, que é um momento do ano, né? Muito importante. Fazer, né, orações, pedir perdão, né, pelos atos, né? E fazer alguns rituais também, que é esse Selishot aqui, que é alguns rituais e orações específicas. O próprio islamismo, né, fala também para a gente fazer oração, né? Esse suná são um conjunto de invocações também que o profeta Muhammad ele ensinou, né? Praticar caridade também essa forma também foi uma forma que eu utilizei muito, né? Como eu estava bem mal, eu falei, quer saber, eu vou ajudar as outras pessoas também, eu vou sair da minha casa, né? Tá fazendo nada final de semana, vou lá no sábado. Para onde? Pro GAF, né? Então, foi uma forma, né? Que é ajudar as outras pessoas, praticar a caridade como uma forma de tratar o perdão, né?
não tinha nada a ver com o meu problema, mas só pelo fato de estar agindo, isso me ajudou muito, né? O budismo fala muito da meditação, que é voltar para dentro da gente. Existe essa meditação Metta Bhavana, que a gente vai falar no final, que é uma prática, né, de cultivar o amor, praticar a caridade também. O próprio hinduísmo fala muito de alguns mantras de purificação. Alguns rituais de queima de papel, você já ouviu falar daquele que você escreve no papel, algumas mágoas, enfim, joga e queima. Isso é uma tradição milenar lá da Índia, que é um ritual de transmutação. E muito importante aqui que está enraizada na nossa doutrina espírita, que é o estudo do Karma e Dharma. O que é o estudo do Karma e Dharma? É saber que nós temos o poder de findar o ciclo, porque se a gente continuar esse ciclo de ódio com outra pessoa, a outra pessoa ela foi lá e fez mal pra gente. A gente vai lá e faz, tenta, né, dar o troco com a mesma moeda, né? Esse ódio vai continuar nessa vida como também nas outras vidas, esse ciclo. Olha lá a história do Divaldo Franco. Já viram a história do Divaldo Franco, a máscara de ferro? 400 anos, se eu não me engano, que ele estava ali perseguindo o Divaldo, né? Por um problema que aconteceu numa vida passada, né? Foi onde, não sei nem se eu posso contar essa fofoca, né? Mas foi um caso passional, tá? Ele era grande amigo do Divaldo. E aí o Divaldo estava noivo de uma mulher e, na verdade, Divaldo não. Esse homem estava noivo de uma mulher e o Divaldo era o melhor amigo dele. Aí o Divaldo foi lá e roubou a mulher, a noiva, e aí ele entrou na depressão terrível e por isso ficou nessa perseguição aí por muito tempo. E só depois que a gente vê no filme do Divaldo, que tá na nossa plataforma, Expansão Consciencial, que aí findou, né, por um outro meio, por outra causa, esse ciclo de ódio, né? E aí, de fato, ele perdoou Divaldo, né? De fato, perdoou. Estudo do Karma e Dharma. E aí, nas nossas religiões afro-brasileiras, nós temos muita questão do banho de Eva. Ah, meu filho, tá com problema, vai fazer um banho de sal grosso, né? Vai fazer um banho de folha de mangueira, né? Orientação espiritual, muito importante também, né? Saber, na verdade, conversar com pessoas que têm mais experiência, que já passaram por isso, né? Isso é uma coisa, até mesmo a parte da Igreja Católica, através da própria confissão com o padre, é uma forma também de orientação espiritual. No caso aqui, orientação de entidades que têm grande sabedoria, né? E os cantos e rezas também como forma de tratar o perdão. Então nós vemos que existem, de fato, várias formas de poderem contornar esse perdão, né? Vários tratamentos, várias práticas. E uma das práticas que a gente vai, né, ver hoje, que é tão forte, tão potente, e que todo mundo deveria conhecer, é uma prática que veio de povos antigos. Era um povo que vivia ali no meio do Oceano Pacífico, né? Bem numa ilha que hoje se chama de Havaí. E lá naquela ilha habitava, porque já foi extinto, né, esses grandes mestres, um povo chamado os Kahunas. Na verdade, Kahunas era um nome dado pelos grandes conselheiros, grandes curandeiros, grandes sacerdotes que tinham muitos conhecimentos, conhecimentos milenares aí, e que eles utilizavam para serviço da comunidade. Então, esse conhecimento, eles eram conhecimentos secretos, só realmente tinham quem faziam rituais, né, de iniciação para ser também um Kahuna. E que hoje a gente está tendo essa oportunidade de ter acesso a alguns desse conhecimento. Tem muito conhecimento, tá? Só que não é o foco desse vídeo falar desse conhecimento. Mas, por exemplo, para a gente aqui que está no GAF, né, no Centro Espírita, enfim, a gente tem no Reiki, por exemplo, a gente aprendeu sobre a cirurgia Kahuna, que é uma cirurgia que atua no campo energético. Pois é, vem desse povo. E no caso, nós temos um outro conhecimento que é o Ho'oponopono, que a gente vai ver agora, que é um conhecimento muito utilizado e difundido pelos Kahunas como um método terapêutico de poder ajudar as pessoas. Mas como saiu, né? Como se expandiu esse conhecimento dos Kahunas, né? Que é um povo muito isolado, né? Que já foi extinto. Foi através dessa senhora aqui, né? Então, essa senhora, a Morná Nalamuku Simeon, ela era uma mestre havaiana. É muito interessante a história dela. Pesquisem depois a história dela, muito interessante.
Ela foi uma das últimas kahunas. Na verdade, a mãe dela foi uma das últimas kahunas e ela aprendeu tudo isso, né? Então ela simplesmente ela estudou muito, ela praticou muito essas curas, principalmente com a questão das plantas. E aí, aos 63 anos de idade, ela criou e, na verdade, ela adaptou um conhecimento dos kahunas, ela criou e adaptou ali para um tipo de tratamento, né, que tinha muito do DNA dela e que ela, né, simplesmente nomeou como Ho'oponopono. Sim, se lê Ho'oponopono, né? Não, não é Ioponopono, não, é Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono significa basicamente corrigir um erro. Esse é a tradução, tá? Então, o objetivo do Ho'oponopono é liberar memórias e emoções negativas do subconsciente. Lembra que lá no começo a gente falou sobre as causas? Que às vezes a gente tem uma situação lá atrás, né, desde criança, enfim, e que isso vai simplesmente, né, difundindo pra gente, difundindo na nossa memória, difundindo no nosso corpo, e às vezes a gente nem sabe qual a causa que está acontecendo, né, do porquê de vários problemas. Então, isso tudo vai para o nosso inconsciente. Quem já aprendeu sobre a teoria topográfica de, né, Sigmund Freud, olha só, tá? Viu lá o consciente, o subconsciente, né, e o superconsciente, enfim, existem vários tipos de termos, né? Consciente, inconsciente, o subconsciente, o superconsciente, né? Aí, então, muitas dessas memórias que a gente teve de situações lá atrás estão no nosso inconsciente. E a gente aí, né, a gente está no automático, no dia a dia, a gente não tem acesso a elas. Então, o Ho'oponopono, ele tem essa função de poder liberar essas memórias que causam emoções negativas na gente, né? Que causam esses bloqueios em muitas áreas do trabalho, né? Financeiro, emocional, relacionamentos e que causam os conflitos diários na nossa vida, tá? Mas não foi essa senhora, não foi a Nalamako, né, que fez essa difusão. Se a gente tem hoje o conhecimento sobre o Ho'oponopono, que é novo, foram através dessas duas pessoas aqui. O primeiro é esse Dr. Hugh Lam, o médico psiquiatra, e esse escritor e doutor, né, chamado Dr. Joy Vitale. Eu vou ser bem breve, tá? Mas olha só que interessante. O Dr. Hugh Lam, ele era um médico psiquiatra, que já morreu, né? Ele era um médico psiquiatra que foi chamado para ser um diretor de um hospital psiquiátrico. E nesse hospital só tinha a galera extremamente violenta. Então, um diretor que estava lá desistiu desse hospital, porque realmente estava tudo fora do controle, e o Dr. Hugh Lam foi chamado. E a primeira coisa que o Dr. Hugh Lam fez foi tentar fazer, né? Tentar não, ele fez essa prática do Ho'oponopono. O que ele fez? Ele pegou todo o prontuário né, de todos os pacientes e começou a fazer o Ho'oponopono a cada vez que ele lia o nome de um dos assistidos, né, de um dos pacientes. O que aconteceu? Simplesmente houve, após uns 5 meses, se eu não me engano, eles começaram a ficarem mais calmos, pararam as brigas e simplesmente teve uma cura coletiva sem explicação nenhuma, né? Então foram através aí depois vocês pesquisam, né, a história do Dr. Hugh Lam, que é muito interessante isso, uma coisa, cara, quase milagrosa que o Ho'oponopono ele teve essa expansão e essa popularidade tão grande no Havaí, porque ficava muito recluso a uma técnica, né, ancestral ali, uma técnica muito ali da cultura, né? E aí difundiu para o Havaí, e como o Havaí é um protetorado, né, dos Estados Unidos, um território dos Estados Unidos, difundiu também nos Estados Unidos. E hoje, nós brasileiros, só temos aí esse conhecimento do Ho'oponopono por causa do Dr. Joe Vitale, porque ele simplesmente escreveu esse livro chamado Limite Zero, e foi ele que difundiu para o mundo, como também para o Brasil, né? Então ele escreveu esse livro, e no Brasil chegou por volta ali de 2008, né? Esse sistema havaiano secreto da prosperidade, né? E aí causou todo esse movimento dos terapeutas e profissionais da área sobre
técnica havaiana. Então, esse é o primeiro livro que a gente recomenda todos lerem. Denner, beleza. Me fala como é que é esse Ho'oponopono aí. Como é que funciona esse Ho'oponopono? Gente, é muito simples. É muito fácil. Porque é simplesmente a repetição de 4 mantras. Então, o primeiro mantra é você repetir a frase sinto muito, depois me perdoe, depois eu te amo e depois sou grato. Mas é só isso? Repetir, repetir, repetir? Tem muito mais significado do que apenas uma simples repetição, tá? Porque o Ho'oponopono ele vem para nos ensinar que para a gente acolher os nossos sentimentos é necessário a gente parar de negar para a gente que a gente sentiu. É necessário olhar para aquilo que aconteceu com a gente. É necessário olhar para a gente, abraçar a gente. Essa é a grande síntese do Ho'oponopono, né? Então, quando se fala simplesmente para a gente repetir essa palavra sinto muito, o sinto muito não é simplesmente a gente pedir desculpas pelo que aconteceu, porque muitas das vezes as pessoas imputaram uma dor na gente, né? Não, o sinto muito é um mantra que é designado para a gente assumir toda a responsabilidade do problema. Na verdade, é para a gente reconhecer que muitas das vezes a nossa mente atraiu aquela situação. As situações elas vão acontecer de qualquer forma, mas basicamente assumir essa responsabilidade da gente continuar na sarjeta é o verdadeiro significado desse mantra, de que a gente tem essa responsabilidade de poder cessar esse ciclo. Então, esse sinto muito tem isso, de a gente assumir essa responsabilidade, né, dessa situação que a gente está agora. E o mantra do me perdoe não é pedir perdão para a pessoa. Quando a gente fala sinto muito, me perdoe, não é pedir perdão para outra pessoa, não. Quando a gente fala me perdoe, é a gente simplesmente estar dando autorização para o divino atuar na nossa vida. Ou seja, a minha mente consciente dando aquela autorização para a fonte divina fazer a limpeza das minhas memórias. Não é que a gente é o culpado, que a gente é ruim, não. Significa o seguinte: me perdoa, Deus. Atua na minha vida fazendo a limpeza das memórias. Esse é o significado do me perdoe. E o eu te amo? O eu te amo é justamente para a gente deixar de brigar, né, com aquilo que nos causa dor, né? Porque de fato só vai existir cura no amor, né? Então vamos lá. Uma forma de a gente levar esse mantra olha só, eu amo essa memória. Veja bem, eu amo essa memória, pois ela foi importante para esse aprendizado que a gente está tendo, né? Para essa evolução da minha alma. Que bom que esse problema surgiu na minha vida. Sim, você fala assim, que bom que esse problema surgiu, porque é uma oportunidade, né? Aquela oportunidade da gente curar, da gente limpar essa memória, que é a memória lá atrás, e para a gente reconectar com a luz. Então, esse eu te amo é justamente isso, para a gente acolher, mesmo que tenha sido maléfico para a gente, para que a gente possa compreender que se a gente teve essa reação, significa que algo precisa ser melhorado. E o sou grato? O sou grato, basicamente, é o agradecimento ao universo dessa oportunidade de evoluir, nessa oportunidade da gente estar reencarnado na Terra, da gente estar como uma alma aprendiz nesse mundo, essa oportunidade da vida, essa oportunidade. Então, se a gente tivesse morto, a gente não teria esses tipos de oportunidade de vivenciar isso, né? Então, esses 4 mantras, eles significam tudo isso, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então, sim, o Ho'oponopono, ele é essa repetição, né, desses 4 mantras. Esses 4 mantras, eles vão atuar nessa limpeza dessa memória, né, que fica no subconsciente, e como a gente acabou de ver, eles são bem mais do que quatro, essas simples 4 frases, né? Tem muito mais, né? Então a pergunta que fica, Denner, quantas vezes então eu preciso repetir isso? É só isso? Então, não há uma quantidade obrigatória, não há uma regra rígida,
para essas repetições, né, desses mantras, mas existem algumas recomendações, tá? O que eu achei na internet, que eu vi em alguns podcasts, foi algumas recomendações. Então, para quem está começando agora, vamos começar leve, né? Vamos fazer 4 vezes essas repetições, né? Então, essas 4 vezes dessas repetições, elas têm a função de uma limpeza rápida, né? Para quem está começando agora. E o próximo passo, para quem quer fazer uma prática aí energética, né? Mais cotidiana, 27 vezes. Repetir esses 4 mantras 27 vezes. Eu preciso verbalizar? Não preciso verbalizar. Pode ser mentalmente. Então é você sentar no local calmo, né? E repetir todas as vezes que vier essa angústia, fazer, ou até mesmo em algum horário, né? Algum horário padrão que você pode simplesmente fazer. Em qualquer lugar também você pode repetir esses mantras 27 vezes, por exemplo. E para quem realmente quer fazer uma prática mais profunda, existe aí um número chamado de 108. Você repetir 108 vezes. O Ho'oponopono, ele não tem, como eu falei anteriormente, essa quantidade obrigatória, mas todas as vezes que a gente faz essas repetições, a gente coloca no nosso inconsciente essa limpeza. Mas, Dani, por que 108, né? Não poderia ser 100, não poderia ser 110? E a resposta tá nisso aqui, ó. Esse aqui é o japamala. Japamala, ele é um adereço, né, hindu, um adereço budista, enfim. Olha aqui na imagem, ó, o japamala aqui. Esse japamala, ele tem essas bolinhas que são chamadas de contas, né? A gente não tem, né, os rosários, né, com os terços, né, os terços, enfim, com várias pontinhas, que é para a gente simplesmente se situar nas rezas. O Japamala também tem. O Japamala, ele tem 108 contas e ele pode ser utilizado, por exemplo, como prática de respiração. Você simplesmente contar, você simplesmente vai rodando com a mãozinha, com os dedos aqui, ó, vai rodando. Todas as vezes que você respira ou todas as vezes que você pratica essas repetições, você vai passando, né? Uma continha, essas bolinhas chama conta, tá? Você vai passando essas contas até findar, até circular, né, por completo. Então, 108 vezes não é uma prática obrigatória, mas é uma das práticas para fazer essa limpeza de uma forma profunda. Então, sim, atua nessa limpeza de memórias, né? Porque você não vai fazer pelo problema. Por exemplo, olha uma situação. A gente não vai fazer o Ho'oponopono para a gente, por exemplo, poder parar de procrastinar. Na verdade, o Ho'oponopono ele não vai atuar justamente na procrastinação. A procrastinação, por exemplo, ele é um sintoma. Ele é um sintoma de um problema bem mais profundo. A gente viu lá no começo que às vezes é a ponta do iceberg, né? A falta de criatividade, enfim, né? A raiva. Então, o Ho'oponopono ele vai atuar na limpeza das memórias do inconsciente e aí provoca, digamos assim, a diminuição e até mesmo a cessação, a cura, né, da procrastinação. Então, a procrastinação, ele é a ponta do iceberg, que é através de todas as nossas memórias, os nossos bloqueios mentais, energéticos. E o Ho'oponopono, ele vai atuar no iceberg, né? E aí a ponta é o resultado, tá? Então, o Ho'oponopono, na verdade, ele vai agir em tudo, tá bom? Existe até mesmo um ensinamento, né, que eu vou passar também para vocês, uma recomendação de uma terapeuta que eu gosto muito, que ela fala que não é somente a gente repetir esses mantras, é necessário também a gente estudar os princípios da filosofia, porque o Ho'oponopono ele sim vai ajudar, vai tratar, mas é necessário a gente entender os nossos princípios, os nossos bloqueios mentais, as nossas crenças limitantes, né? Por exemplo, se existe uma briga familiar, a gente tem que ter o discernimento de que não existe o certo e errado. Não existe a vítima e o culpado numa briga, né? Eu tenho a minha parcela de culpa, eu tenho, né, a minha visão das coisas, a outra pessoa tem. Eu não vou ser o salvador dessa pessoa, eu não posso mudar o pensamento do outro. Então, isso é princípios, isso é filosofia, né? Então, é necessário a gente também estudar os princípios da filosofia para que a gente possa aí ajudar, a gente possa de fato ter esse tratamento completo. E o Ho'oponopono, olha que interessante, ele tem uma lei lá no Ho'oponopono
Não sei se vocês já ouviram falar, que é a lei do espelho. Cara, essa lei do espelho. Anota aí, lei do espelho. A lei do espelho, ela fala que eu vejo no outro. Na verdade, o que me incomoda no outro é porque, na verdade, existe de alguma forma em mim. Então, se tá me incomodando alguma coisa no outro, é porque de alguma forma existe algo em mim. Não necessariamente aquilo que a outra pessoa está fazendo, mas alguma coisa existe em mim por causa dessa minha, vamos dizer assim, dessa minha forma de lidar que está sendo maléfica para mim. Então significa que algo está incomodando comigo. Então tem alguma coisa em mim por causa dessa ação dessa outra pessoa. Então, justamente desse estudo, né, da filosofia, que é muito importante a gente estudar, né? Então, o Ho'oponopono não é feito para salvar as outras pessoas. Ah, vou fazer Ho'oponopono para outra pessoa poder, né, melhorar. Não. As outras pessoas têm seus livre-arbítrio, né? A gente não é o salvador, né? Então, não é feito para salvar. O que faz é a gente mudar internamente, a gente tirar essas ligações energéticas que a gente tem, né? Esses pensamentos que a gente tem. Dani, me explica então como essas 4 frases ajudam. Eu fui atrás. Eu fui atrás, né, para saber o porquê, né? Porque parece muito mágico, né? E quem de fato já praticou alguma vez, já viu os benefícios. E a explicação se baseia muito nas ligações energéticas. Então, por exemplo, os nossos pensamentos, eles chegam nas pessoas. Então, se a gente pensa mal, né, a gente tem aqueles pensamentos negativos, de alguma forma vai chegar para as outras pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar do olho gordo, né, do mal olhado, não é? Não são emanações de outras pessoas? Pois é. Então, de fato, a gente tem umas certas ligações energéticas, principalmente com pessoas que estão próximas da gente. Então, quando a gente está perto de uma pessoa e a gente tem esses pensamentos negativos, é como se uma pedra tivesse chegando nessa pessoa que a gente está pensando negativamente, caísse nas costas dela. E a gente está simplesmente ajudando a afundar. Por exemplo, um filho está nas drogas. Primeira coisa que a mãe ou o pai vai pensar, vai despertar dentro dele, é uma tristeza profunda, é uma revolta e o sentimento de culpa. O sentimento de culpa. Meu Deus, o que que eu fiz pro meu filho estar assim? O que que eu errei? E aí entra todo esse sentimento que vai ecoando no nosso mental. E a prática do Ho'oponopono, ele vem justamente para limpar a nossa carga negativa, né? Os nossos sentimentos, essas memórias que estão incrustadas aqui. E quando a gente libera essas memórias, que de certa forma estão compartilhadas com as outras pessoas, que está projetando com outras pessoas, a gente tira aquela pedra que a gente colocou na outra pessoa. Olha só, já viram? Já pensaram por essa perspectiva? Quando você melhora, você deixa de pensar negativamente né, com a outra pessoa, e aí você acaba ajudando ela. Na verdade, você dá uma oportunidade dela melhorar, porque aí já entra a escolha dela, o livre-arbítrio dela querer melhorar ou não. Então, gente, o Ho'oponopono, através dessas 4 frases aqui, ó, esses 4 mantras, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, feito de uma forma sincera, mentalizando tudo aquilo que essas mantras eles podem ecoar, ajuda, ajuda. Olha, vou falar para vocês que ajuda. E como eu falei anteriormente, eu não conhecia esse método e eu vou começar a praticar bem mais, tá? Então eu aconselho vocês a ler mais. Aqui foi uma introdução, né? Foi uma abordagem geral. Então existe esse livro aqui, né, que a nossa digníssima Ruth nos aconselhou, que é uma leitura fácil, né? Que é dessa psicoterapeuta Laurence Louis-Tounet, né? Que é o Ho'oponopono Sem Mistérios, a prática do método de autocura havaiano e seus benefícios na vida diária. Então, é uma leitura simples e uma leitura que eu gosto muito, né? Na verdade, eu gosto muito da Amanda, né? Dreher, que ela é brasileira, ela é autora de vários livros interessantes, né? Meditar Transforma, Stop Ansiedade, e esse daqui, que é o verdadeiro Ho'oponopono, ela dá uma visão bem mais abrangente, holística,
dá insights muito interessantes sobre o Ho'oponopono. Aqui a gente aprendeu 4 mantras, ela expandiu para 8 mantras, muito interessante. Eu vou colocar no grupo esses 8 mantras, né? Então, é uma pessoa que eu recomendo vocês seguirem, a Amanda Dreher, né? Que ela dá muitas dicas, assim, ela é bem um pouquinho revolucionária com algumas coisas, ela tira a gente da zona de conforto, assim, tá? Então, para que a gente possa aprofundar bem mais, que é muito mais do que essas 4 mantras, repetindo. E existem várias terapias, tá? Existem várias terapias complementares, tá? Então, existe aquela meditação meta, eu vou colocar depois no grupo, né? Como é essa meditação meta bhavana, né? Que é basicamente repetir também internamente algumas frases positivas, tá? Constelação familiar, muito interessante também fazemos, né, para a gente identificar traumas, padrões de repetições e a gente poder atuar nos bloqueios emocionais, tá? A escrita, a escrita expressiva, muito interessante também. O que é escrita expressiva? É você escrever o evento. Eu já fiz isso. Pira que eu já fiz isso, nem sabia disso. Eu escrevi o evento e depois eu escrevia sobre o perdão, perdoava a pessoa, o porquê que ela fez, e eu peguei e simplesmente queimei. Então, é uma forma, né, de terapia também, criada, difundida lá pelos hindus, lá milhares de anos atrás eles faziam isso. E que é muito importante, e muitas pessoas já deram feedback que ajudaram muito nessa terapia, que pode ser feita em casa, né? A meditação Metta Bhavana pode ser feita em casa, o Ho'oponopono pode ser feito em casa, a escrita expressiva pode ser feita em casa. Já a constelação familiar é necessário você já ir, né, em um ambiente onde tenha, né, pessoas capacitadas para isso, né? Como no caso o GAF tem, né? Terapias, né? No caso, terapias como é, com profissionais, né? Que aí entra essa terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, vai reestruturar os pensamentos, né? Tirar essas obsessões aí que nós temos, né? Essas ofensas, quebrar esse ciclo de ruminação que a gente acabou vendo lá atrás, ajuda muito isso. E as práticas energéticas. Então, o Reiki, muito importante, porque olha só, a própria medicina chinesa fala muito isso, que o nosso corpo físico, ele é o retrato das nossas emoções. Então, se nós estamos passando mal, se nós estamos com alguma doença, significa que há algum bloqueio energético, há alguma energia presa. Então, o Reiki, com uma forma energética de reorganização dos chakras, né? A acupuntura ajuda muito também em pontos específicos, então já o reiki é uma forma mais geral, né? A acupuntura já atua em alguns pontos específicos aí para desbloqueio. Banhos também, que aí entra toda a cultura, né, africana, toda a cultura dos nossos povos originários, né? Como por exemplo, banho de alecrim, banho de sal grosso ajuda muito. E os chás, né? Chá de camomila para a gente relaxar. Então veja bem, a gente acabou de explicar as raízes do problema, a importância, né, da gente entender o ciclo comportamental, do peso emocional que a gente carrega, a importância de praticar o perdão, de entender o que é o perdão, e após a gente diagnosticar, entender, a gente tem que ir para a prática. E o Ho'oponopono é uma poderosa ferramenta que está aí, fácil acesso, todo mundo pode fazer a qualquer hora do dia e que tem tido resultados satisfatórios. Então, gente, ficamos por aqui.